E vamos nós. Bom, como eu disse, nós vamos começar a gramática hoje. Nós fizemos essa história semana passada, fizemos a atividade 22 semana passada. Agora, vocês têm aqui as 5 e as 6. Ouçam aí o áudio das 5 e das 6. A primeira que é colocar verdadeiro ou falso. Semana que vem a nossa aula vai fazer comida para um orfanato. A receita estava num livro de receita. A aula começou às 5 horas. A professora trouxe pizza. A classe não foi ao orfanato. Os alunos viajaram para o orfanato de ônibus. Os alunos terminaram a receita às 3 horas. Verdadeiro ou falso, segundo essas historinhas. Então, deixa eu só abrir o áudio. 9º ano, inglês. Áudio número 12. Page 23. Number 4. Listen and fill in the blanks with these words. Opa! É o 13. É o 13, não é o 12. Foi mal. Agora sim. Page 24. Listening location. Last week at school, our class made food for an orphanage. The recipe looked easy in the cookbook, but it was very difficult. We began at 1 o'clock and finished at 3. Our teacher thought the class would finish quickly, but we didn't finish on time. So she told us that we had to deliver the food after school. She went with us and helped to serve the meal. The children came to the bus when we arrived. Then they got in line, smiled and said, "Thank you very much." Repetir e aí a gente corrige. Page 24. Listening location. Last week at school, our class made food for an orphanage. A primeira já é falsa porque não é next week. É last week. The recipe looked easy in the cookbook. Estava realmente a receita num livro de receita. But it was very difficult. We began at 1 o'clock and finished at 3. Começamos 1 da tarde, terminamos 3, então ela começou às 5. Falsa. Our teacher thought the class would finish quickly, but we didn't finish on time. Professora trouxe pizza. No. So she told us that we had to deliver the food after school. She went with us and helped to serve the meal. The children came to the bus when we arrived. Then they got in line, smiled and said, "Thank you very much." Então, a aula não foi, a classe não foi, mentira, eles foram sim. A professora viajou no ônibus, com certeza, os alunos também. Eles terminaram a receita 3 horas. No. Bom, isso foi a historinha ouvida. Aqui embaixo é só para completar com a informação que foi dita lá. Por exemplo, the class food for an orphanage. Qual é o verbo fazer? The class made. Nossa. Bake. Exato. Então, no passado, make, made. Então, já vai fazendo aí. Porque isso que já é parte da tarefa que eu vou passar depois. Então, a classe fez comida para um orfanato. A receita era difícil. The recipe was difficult. The class started 1 o'clock and finished by 3. The teacher told. A professora nos disse
que vamos ficar depois da hora. The teacher, the class, delivered the food after school. The teacher told the class. Ela disse à aula, à turma, que ia entregar depois. The teacher helped to serve the food. The children came to the bus. Vieram até o ônibus. They finally got in line, smiled, and said, "Thank you." Oh, faltou um aqui. When the students arrived. Então ficou assim. A aula fez, a classe fez comida para o orfanato. A receita estava no livro, estava difícil. Começamos às 1 e terminamos às 5, às 3. A professora disse que nós íamos ficar depois da aula. E ela também disse que nós íamos entregar comida depois da escola. Ela ajudou a servir. As crianças vieram até o ônibus quando os alunos chegaram. Ficaram em fila, sorriram e disseram obrigado. Ok. Bom, vocês viram aqui que eu tenho passado, 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 passado. No outro lá, nós também tínhamos passado contínuo. Se vocês lembrarem, vou apagar isso aqui. Peraí, Valso, peraí. Oi, volta, então volta. Não, peraí. Só. Tá aí. Aí, pronto. Pronto, obrigado. Eu tenho duas fontes de passado. E vocês têm que lembrar disso muito bem, porque isso agora já é matéria de prova, hein? Então, quem tiver aí já vai anotando. Duas fontes de passado. Uma são passados regulares. Todo passado regular, todo, não importa como ele seja, ele precisa terminar com ed. Todo passado regular. Por exemplo, vou colocar alguns verbos aqui. E depois vocês vão entender por que eu coloquei ele assim. Move, love, aí eu vou pular 2. Cry, study, work, play, ops, deixa eu pular aqui. Play, stop, travel. Não, travel não vai ser legal. Ok. Bom, como eu disse aqui, o verbo está no presente, ó. Se mudar, amar, chorar, estudar, jogar, trabalhar e parar. De boa. No presente. Se eles forem pro passado, eles vão ficar assim. Moved, loved, ops, ao contrário. Cried, studied, worked, played, stopped. Por que eu coloquei o final maiúsculo? Para vocês prestarem atenção na regra. Então, eu tenho aqui já uma primeira regra. Todo verbo que terminar com E, eu só coloco o ED. O D só. Eu não preciso colocar um outro ED. Se o verbo terminar com a consoante Y, então lembre-se disso. Consoante, ponto, Y. Se terminar com consoante Y, eu coloco IED. O normal de todo mundo, ED. E se terminar com CVC, que é consoante, vogal, consoante, eu dobro a consoante. Então, cuidado com essas regrinhas, porque elas são... Você vê que todos terminam com ED.
Obrigação tem que ter ED para todo lado aqui, mas às vezes é só um D, IED, ED ou uma consoante ED. Então pode ser que a regra vá adaptando. Cuidado com isso aqui. Então o verbo está lá, por exemplo, o verbo start, que foi o que a menina usou lá. Start. É ED normal, porque não tem nenhum. Aí vem worked, liked, danced, played, studied, qualquer verbo. Se ele for regular, ele vai terminar com ED no passado. Estou falando de passado agora, tá? ED. Diferentemente, se eu quiser negar isso aqui tudo, eu vou usar didn't. Só isso. Então, vou até colocar aqui um didn't. E aí vai ser didn't work, didn't play, didn't like, didn't stop, e aí por diante. Todo verbo no negativo é didn't. Todo, 100%. Não existe outra maneira de fazer negativo. Todos eles vão ter didn't. E se você prestar atenção, o didn't elimina toda a regra de ED. Tem didn't, perdeu todos os EDs, ele volta ao normal. Não existe didn't worked, didn't played, didn't liked. Então, veja, eu tenho duas coisas totalmente diferentes aqui. O positivo, obrigação, ele termina com ED. O negativo, ele precisa ter didn't. Acabou. E se for pergunta, did. Mas só que o did vai antes da pessoa. Did you play? E aí, play futebol, play piano, play guitar, play, não sei, não importa. Did she... Ops, minúsculo. Did she like pizza? Pizza, hambúrguer, não sei. Did they cry much? Aí não importa. Então, se você prestar atenção também na pergunta, a regra é o did, não o verbo com ED. Então, ó, na pergunta eu tenho did, na negativa eu tenho o didn't. Esse aqui é o negativo do passado e o did é a interrogativa do passado. Pronto, 3 coisas, ok? Outra coisa que vocês vão precisar saber é o irregular. Só que o irregular, o livro traz para vocês uma lista. Ó, no final do livro de vocês, na página 143, eu tenho essa lista de verbos. Essa lista de verbos, vocês podem usá-la na prova. Ela é igual à tabela periódica, você pode usar. Então, olha aqui, ó, o verbo no presente, na frente eu tenho um verbo no passado. Só isso. Presente e passado. O outro, o verbo no presente, logo na frente o verbo no passado. Lembrem-se, não usem por enquanto. Isso aqui não é para usar por enquanto. Esquece o particípio. O particípio não é para usar agora. Só depois. Ok? Então, vejam só. Eu tenho presente, passado. Presente e passado. Essa tabela está no final do livro de vocês, na 143. Beleza? 143. Aí vocês usem ela na prova, usem nas atividades, porque ela pode ser usada. Beleza? Beleza? Corre, Vitória! Corre, Vitória! Só voltei um pouquinho que a Vitória precisa, daqui a pouco eu continuo ali. Só dar uma pausinha ali.
Pronto? Professor, eu tirei print aí, depois eu envio no grupo da Isso, sala. uma coisa aqui. Bom, aí agora, voltando um pouquinho aqui atrás. Não precisa voltar mais não, já voltei aqui. Então, eu também tenho agora os verbos irregulares. Que o irregular nada mais é do que dar a lista. Que aí vocês não têm que se preocuparem. Tá tudo lá. Então, por exemplo, aí, ó. Vou colocar aqui. Go, see e sei lá. Make. Olha na lista, achem os três. Go, see e make. A lista já está em ordem alfabética, gente, então não vai se complicar a vida. Go, see, make. Então aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Tá aqui, ó. Go tá aqui embaixo. Cadê o meu trequinho fazer um aqui? Então, ó, o go tá aqui. O passado dele, went. Acabou. O see, K-L-M-N-O-P-Q-R-S. See, tá aqui, ó. See, o passado, só. O make, A, B, C, D, F, G, H, L, M, N, K, M, M, aqui, M, M, achei, make. Make, o passado é made. Tá vendo? Então tá tudo na lista. Eu não preciso inventar nada se o verbo for irregular. Eu apenas, aqui, acho na lista. Então, cuidado com isso. Ok? Então, voltando lá para onde eu estava. Pronto. Só pular a página aqui. Opa, pro lado errado. Aí. Pronto. Então, todo verbo irregular eu acho na lista. Aí, ó. Go, went, see, saw, make, made. E um monte deles. Achei na lista. O negativo dele é exatamente igual esse. Exatamente. Então, é didn't go. Ops. Didn't see. Didn't make. Igual esse aqui. Eu coloquei didn't, o verbo está no negativo. Esse aqui também. Se eu coloquei didn't, o verbo está no negativo. Ó, também outra coisa. Nesse aqui eu coloquei didn't, perdeu todos os EDs. Volta normal. Nesse aqui eu coloquei didn't, o verbo voltou normal. Olha aqui, ó. Didn't go, didn't see, didn't make. Eu não posso conjugar ele com didn't, tá? Ele tem que voltar ao normal. E é igualzinho a pergunta. Se eu fizer aqui, ó. Did you go to school? Did he see an accident? Ele viu um acidente? Did we... O que nós fizemos? Make... Did we make a cake? Tá vendo? Então, toda a regra é did. Igualzinho, igualzinho. Não mudem. Então, lembrem-se. A regra da pergunta é igual para os dois. A regra do negativo é igual para os dois. Se eu usei didn't, o verbo volta normal. Se eu usei did, o verbo volta normal. A única diferença tá se ele é regular, ele vai ter ed em todo lugar, ou se ele é irregular, ele vai estar na lista. Pronto. Essa é a diferença dos passados. Ok? Diferença de passados. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu pegar alguém na minha primeira a primeira da minha lista aqui é a Gabi. Gabi limpou o quarto dela. E o verbo lá na frente é clean.
Aí, tá lá na prova, você não sabe se esse verbo é regular ou não. O que eu faço? Eu não sei se ele é regular ou não, qual o meu problema? Eu vou, primeira coisa a fazer é olhar na lista. Clean, A, B, C. Cat, choose, come, cost, cut. Ó, não tem. Eu não tenho o verbo clean aqui. Se eu não tenho, eu já sei que ele vai ED, então. Porque eu sei que ele é regular. Então, aqui, ó, Gabi cleaned her room. Essa aqui é a ideia. Porque eu procurei lá na lista e não tinha, coloquei ED nele. Outro. Aí, segundo a minha lista, é o Rian. O Rian o verbo é have. O Rian teve um problema. Vou até colocar mais para baixo que eu vou usar depois. Aí eu também não sei se esse verbo é regular ou não. Estou com problema. Se eu não sei, A, B, C, D, H. Tá aqui, ó. Have. O verbo tá aqui, eu achei ele. Então, se eu achei ele, tá aqui o presente, eu vou usar o passado. Então, had. Professor, volta no anterior, por favor, rapidinho. Eu vou voltar. Só estou explicando aqui onde eu acho o verbo, vou voltar. Então, ó, eu procurei o verbo have, ele tá aqui, ó. Eu vou usar o passado dele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o verbo na minha lista. Quando eu achar o verbo, eu completo ele ou da lista ou com ED, se ele não tiver. Tá aí, ó. Essa é a história. Beleza? Então, ó, a Gabi limpou o quarto dela com ED e o Rian teve um problema. Esse eu não achei na lista porque ele tem ED. Esse aqui eu achei na lista. Então, procure tudo na lista. Se não achar, coloque ED. Beleza? Mas, se a frase da Gabi fosse negativa, Gabi didn't clean her room. E se fosse pergunta, did Gabi clean her room? Tá aí, ó. Positiva, negativa, interrogativa. A mesma coisa do Rian. Rian didn't have a problem. Did Rian have a problem? Tá aí, ó. Positiva, negativa, interrogativa. Beleza? Entendido, meninos? Entendido, entendido? Sim. Bom, então vejam. Vocês têm um documento no eClass, mas... Bom, vocês podem baixar ele e fazer depois, fazer agora, não importa. Eu vou passar aqui um para nós fazermos. Então, ó, primeira coisa. Todas as regras do ED. Deixa eu limpar aqui. Ó, eu tenho essa lista aqui, eu posso mandar para vocês depois. Ela é bem maior, tá? Eu vou colocar no grupo de vocês essa aqui. Ela é só maior. É a mesma coisa da outra lá. Aqui, ó. Esse documento tá lá no eClass. Claro que não é só isso, né? Esse aqui é só um pedaço dele. É para você colocar ED nos verbos. Só isso. Então, é só a regra do ED. Por exemplo, o primeiro terminou com Y, mas não tem consoante. Então, enjoyed. O outro aqui, ó, terminou com consoante, vogal, consoante. Stopped. Então, bora, completem aí. Acrescenta ED nesses verbos para mim. Agora, rapidinho. Então, pode ser D, ED e ED ou consoante ED.
Bora, bora. Então, aqui por aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Por isso que virou 2 P's. Bora, moçada. Completa com ED pro valse. Já, meninos? Sim. Sim. Boa, boa. Então, o stay é igual ao enjoy, também terminou com Y, mas tem uma vogal antes. Então, stayed. O ask não tem consoante, vogal, consoante, ele tem. Então, é normal, asked. Agora, aqui é explained, normal também. Cuidado com o close. Não pode colocar outro ED, só o D. Igual o examine aqui também. Só o D. O play também termina com vogal. O call, ED normal. Agora o clap. Consoante, vogal, consoante. 2 P's. O cry, porque tem Y e vogal. Então, cried. O drop. Consoante, vogal, consoante. Dobra o P. Então, só vou chamar a atenção aqui para a regra. Esse aqui tem regra, que é a do CVC. Esse tem a regra do Y. Esse tem a regra do E. E o resto tudo normal. Vai só ED para todo mundo. Então, ó, terminou com consoante Y e ED. Terminou com CVC, dobra. Terminou com E, coloca D só. E o resto é D para todo mundo. Beleza? Isso foi a regra. Opa, deixa eu tirar só essa sujeirada aí da frente. Agora aqui é a mesma coisa lá, só que agora não é apenas
é o positivo. Eu posso ter negativo e interrogativo aqui. Continua com ED. Ou lista. Ó, faça no passado simples. Não está dizendo que é ED. Então, agora você usa a lista. Por exemplo, she. O go, você vai encontrar na lista já. Então, olha tudo na lista. O go vai virar went. Se não tiver na lista, você coloca ED. Mas agora tem que olhar a lista tudinho. Beleza? Lembre-se, a 3 é pergunta, 4 é pergunta. Não tem nenhuma negativa aqui, mas no documento deve ter um monte de negativa. Então, cuidado, lá no documento tem várias. Bom, eu imagino que vocês devem estar lá na frente já, então vamos que vamos. O what não tem na lista, você nunca vai achar na lista, então logo, watched. A pergunta não importa se tem lista ou não, porque ela é pergunta, então, did, quem é a pessoa que eu esqueci? He. Did he arrive? A 4 tem na lista. E o by vai virar bought. Essa aqui também não importa a lista, porque é pergunta. Então, did you live? O play também não tem na lista. Logo, played. A 7 é pergunta também, então não importa. Did you work? Essa também. Did they come? Também não importa, porque é pergunta. Did we study? E o drink tem na lista. Se você achar lá, vai virar drank.
Então, isso aqui é chamado passado simples. Passado simples. Então, pense nisso, lembre disso. Passado simples. Todo passado simples regular, ele tem ed. Ou ele tem ied. Ou ele tem uma consoante mais ed. Ou ele tem só o d. Mas em algum lugar ele tem que ter ed. Então lembre-se disso, isso aqui é a regra do regular. Ok? O irregular, você não vai achar nada disso. O irregular, você tem uma lista. E usa a lista na prova. Use esta lista na prova. E acabou. Tudo aqui, não importa se é regular ou não. Se é negativo, didn't. E tudo. Se for pergunta, did. Acabou. Não importa se é regular ou não. Então, ó, são 4 coisas que você tem que prestar atenção. Irregular a lista, regular ed, negativo didn't, pergunta did. Pronto. Esse é o passado simples. Passado simples. Beleza? Entendido aí? Vou voltar mais uma vez naquele quadro. Vou apagar. Entendido. Vou apagar em 3, 2, 1. Vou voltar naquele quadro, porque agora tem um passado contínuo. Vocês já viram, só que eu vou dar uma revisada nele. O passado contínuo... Vou até colocar aqui, só contínuo. Ele tem 2 coisas. I was. He. Ops. He was. She was. It was. Vou pegar um verbo qualquer, o verbo jogar, por exemplo. I was playing. She was swimming. E aí, qualquer? Vou já pegar outro também. I was sleeping. Faltou um P no meu sleeping. Pronto. It was crying. Pronto. Esse é o singular contínuo. Se fosse plural, you were dancing. Ô, gente, dá um mouse bom. We were, sei lá, flying. They were moving. Pronto. O passado contínuo tem que ter 2 coisas. É o was no singular ou were no plural e o verbo com ing. Pensa aqui em português, ó. Eu estava dormindo. Ele estava jogando, ela estava nadando, ele estava chorando, nós estávamos dançando, vocês estavam viajando, eles estavam se movendo, mudando. Eu preciso de 2 verbos. Was mais ing. Were mais ing. É só você lembrar dessa diferença. Se eu estou falando I, he, she, it, por obrigação, eles têm que usar was. Essa é a única diferença que tem. Ou maiúsculo aqui que é melhor, né? Mas se eu estou falando we, you, they, por obrigação, gente, eu começo um maiúsculo, um minúsculo, we, you, they, por obrigação, were.
Essa é a única regra que tem. I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Pronto. E aí, como vocês já viram antes, as regras do ing também são similares à do ed. Por exemplo, verbos com e. Ó, verbos com e, por exemplo, o verbo move. Eu não posso colocar nunca moving. Não existe. Loving, come... Não dá. Quando o verbo terminar com e, eu corto o e e coloco ing. Moving. Pronto. Verbos com CVC. Por exemplo, vou pegar até o mesmo na stop. Ó. CVC. Dobra o P. Stopping. A mesma regra. Regra do... Acabou. Só tem essas duas. Não, tem a regra do IE. Mentira. IE. Que eu troco... Vou até colocar aqui uma flechinha por Y. Ó, tá ficando bom isso aqui. Lie. Vai virar... Line. Eu troco o IE por Y. Esse é o mais difícil. Cuidado, hein? Mas também só tem 2 verbos que dá para fazer isso. Dá certo. Desculpa, voltei. Saúde. Obrigado. Então, ó, aqui, a única regra diferente é essa aqui. Eu troco o IE por Y. Só IE, único, exclusivo, não muda mais nada. Então, eu tenho a regra do E, coloca o ing, que corta o E, a regra do CVC, dobra, e a regra do IE. Não tem aqui do Y. Por exemplo, ó, o verbo pode ser cry, play, study, não importa. Para eles eu vou acrescentar ing normal. Só acrescentar. Não troca nada. Acrescentou, acabou. Beleza? Então, isso é o passado contínuo. Qual é o negativo do was? Wasn't. Pronto. Ele não muda, não acrescenta outra palavra, nem nada. É was, wasn't. E qual é o negativo do were? Weren't. Pronto. Onde tiver o was, você troca por wasn't. Onde tiver o were, você troca por weren't. E a pergunta é a velha regra de inglês. Vou inverter. Se eu inverter, vira pergunta. Então, por exemplo, aqui, ó. O Pedro... o Pedro é de bom. O Pedro estava trabalhando ontem. Working yesterday. Deixa eu só puxar aqui, vai ficar uma frase só. O Pedro estava trabalhando ontem. Para eu negar essa frase, o Pedro não estava trabalhando ontem. E para fazer uma pergunta, was Pedro working yesterday? Tá ali, ó. Eu não mudei nada, só o was ficou pulando de lugar. O was tá ali, acrescentou o was not, pulou para frente do Pedro, virou pergunta. Isso acontece com todos, pode ser qualquer coisa. Eles sempre funcionam assim. Tranquilo aí? Relembrar isso aqui do ano passado? Beleza, beleza? Bom, então vamos lá, vou apagar, porque nós temos outra ali para fazer. Ah, meu Deus, já acabou o tempo. Mas eu ainda tenho que fazer mais um índice. Aqui, esse aqui. E ele também é parte do documento lá no eClass, tá? Então você pode fazer lá no eClass direto. Então aqui, ó, o verbo é ate. Então, I was eating.
O verbo ali é walk. Então, I was walking. O verbo ali, ó, swim é swim. Então, we were swimming. O verbo wash. They were washing. Ok? E aí, continuem fazendo aí. Eu vou pausar a gravação, vou fazer a chamada. Quando eu terminar, eu volto e a gente corrige. Beleza? Deixa eu pausar a gravação aqui para a gente já fazer a chamada.